Yeah. Os reflexos e as sequelas sociais provocadas pela pandemia. A difícil resolução das adversidades no pós-pandemia. Como enfrentar os desafios do pós-pandemia e, a partir disso, construir um novo normal? É preciso, em primeiro lugar, observar e entender o que se apresenta. É importante o processo de investigação, um período de observação para que se possa entender a problemática e enfrentar, e é fundamental que um novo normal seja pensado, planejado e executado para que essa classe vulnerável possa ter um retorno à nova realidade. Principais desafios. Desemprego. A vulnerabilidade social não é um problema que se enfrenta de forma individual, não é um problema pontual de coisas isoladas. Trata-se de um problema de ordem coletiva e trata-se necessário que as pessoas sejam inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho formal. Aumento da vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social só aumentou nesse período pós-pandemia. É preciso que essa classe tenha acesso a bens comuns, a serviços públicos essenciais como saúde, educação, saneamento, entre outros, e que o poder público possa proporcionar a proteção necessária para que possam desenvolver e manter uma qualidade de vida e seu bem-estar. Aumento das desigualdades sociais. Se as desigualdades já eram imensas entre as classes antes da pandemia, com a chegada da pandemia, essas diferenças se transformaram em um grande abismo e sem perspectiva de futuro. Construção de uma nova realidade. O poder público precisa intervir mais e melhor na questão social. É preciso que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade para seguir em frente, sem as incertezas provocadas por essa realidade, e possam construir suas próprias histórias. A situação social das famílias no pós-pandemia. Os mais pobres e mais vulneráveis sentiram como muito mais intensidade as consequências da pandemia e ainda sofrem as mesmas no pós-pandemia. Enquanto algumas pessoas puderam passar esse processo pandêmico com algum conforto, uma quantidade considerável passou literalmente uma situação muito mais difícil, pois aquilo que já era pouco se tornou uma escassez. A maioria dessas pessoas, dessas famílias, já não estava em situação confortável. Com a pandemia, tudo ficou ainda pior. Futuro. Uma projeção a partir da realidade. O papel fundamental das políticas públicas. É necessário que essas políticas sejam colocadas em prática, considerando a urgência em que a situação se apresenta. É necessário que haja implantamento de forma consistente e efetiva. As desigualdades sociais. Diante do atual cenário, é necessário o olhar à coletividade, tendo em vista o bem-estar de todos. É preciso um esforço conjunto de todos para que, efetivamente, a classe mais vulnerável, mais carente, possa ter seus direitos respeitados e possam voltar a ser produtivos para a sociedade.
garantia de seus direitos. Sabemos que o papel do poder público é garantir os direitos da população, pois é obrigação do Estado assegurar e promover esses direitos através de elaboração e implementação de leis e políticas públicas. É dever do Estado garantir o mínimo a essas classes com saúde, educação, lazer e outros. O papel da sociedade. É importante sabermos que somos responsáveis uns pelos outros, de que somos todos indivíduos e somos responsáveis pelo bem-estar uns dos outros. Uma vez que uma parte sofre, todas as outras sofrem. Considerações finais. De acordo com o que foi estudado, percebi que o serviço público local oferece o mínimo necessário para as pessoas, no que se refere à atuação social. É preciso muito mais investimentos para que a população possa ter o mínimo de dignidade para seguir suas vidas sem se preocupar com as incertezas trazidas pelo período pós-pandêmico. Durante o processo de observação, foi possível ver de perto a situação difícil em que as pessoas viviam, as dificuldades em todos os aspectos. Muitas famílias com muito pouco para comer e dependendo de doações para complementar a alimentação. As ações promovidas pelo poder público para resolver os problemas são insuficientes, paliativas e de efeito temporário. Seria necessário muito mais do que isso para que as pessoas possam viver de forma digna, algo que é direito do cidadão. O poder público precisa ver de perto essa desigualdade social para que possa fazer algo que lhes devolvam a dignidade e tenha a oportunidade de construir um futuro melhor. Citação final. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essa é uma frase de Carl Jung, que todos nós, enquanto sociedade, possamos nos despertar para a real situação dessas pessoas. Queria agradecer ao professor Eduardo e à UNEF pela oportunidade de realizar esse trabalho, onde pude ver de perto a realidade das pessoas menos favorecidas e espero, como profissional, poder ajudar a mudar essa realidade. Boa noite.